Bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Quero agradecer por ter recebido muitas inscrições no meu Facebook e perguntas, mensagens. Eu agradeço, mas eu quero fazer número para compartilhar, inscrever-se nos meus canais de YouTube e Facebook. Canal Cidadania Heleno Lopes sou eu. Hoje é o dia 9 de fevereiro de 2023. Hoje é quinta-feira. Eu me recordo uma coisa muito que eu tenho que lembrar. Aliás, duas. Hoje seria o aniversário da Carmen Miranda, que nasceu em 1919. Hoje, no dia 9 de fevereiro de 1964, era um domingo de carnaval. Eu estava no Rio de Janeiro quando anunciaram a morte do Ari Barroso. Parece que foi a escola de São Mangueiro, foi para lá fazer uma festa na frente do hospital. Ari Barroso, grande sambista. Ari Barroso, que eu ouvi e vi. Ouvi. Naquele tempo não tinha nem rádio de pilha, mas as amplificadoras do estádio do Maracanã, em 1950, choraram. Primeiro, muita alegria, aqueles 200 mil que ocupavam o estádio do Maracanã, e eu estava lá. Final Brasil-Uruguai. Um chororô danado no final, porque o Brasil começou ganhando de 1-0, e o Uruguai virou. E o Ari Barroso chorou também com aquela multidão de brasileiros, Copa do Mundo 50, entendeu? Eu estou falando isso, não foi o dia do jogo da Copa do Mundo, não. Estou dizendo que eu estava no Maracanã no dia da Copa do Mundo, só lembrar o Ari Barroso. Parece que o jogo foi em junho de 50, eu me lembro, quando o Guidja, que era jogador do Uruguai, não entrou em campo porque sofreu um problema na cabeça do túnel, bateu e ficou o problema, só entrou 10 minutos depois, fez o primeiro gol, não sei se ele fez o segundo, me lembro, era muito criança. E eu sei que eu me lembro muito bem dos dribles do Abdul Varela. Rapaz, o centro-médio do Uruguai era o cão. Lembro também, eu acho, depois eu comecei a ver as imagens em preto e branco, eu acho que o Barbosa teve culpa no segundo gol do Uruguai. O legal disse que não, mas ele foi muito fraco, viu? De se assaltar o Abdul Varela, o Guidia, e também o Ademir, o Friaça, o pessoal da seleção brasileira. De qualquer forma, o Uruguai já recebeu esse troco muitas vezes, né? Às vezes que o Brasil deu Uruguai, deu para esquecer, não é, pessoal? Então, bom dia para vocês todos. Olha, eu vou dizer meu zap aqui para vocês mandarem mensagens para mim. Eu agradeço, eu tenho recebido muitas mensagens. Eu estou catalogando de uma por uma, aquelas mais importantes, para levar a vocês todos, e vocês podem ouvir e ter alguma lembrança do direito para não caírem em determinados contos. E hoje é um deles, não é? A mulher passou a mensagem, ela, com o maior sacrifício, mas o marido, compraram um apartamento. A filha tinha 15 anos quando o casal se divorciou ou se separou, ela não contou bem. Sei que foi separação judicial, ou foi divórcio, não tem mais porque na evolução do direito, o Código Civil antigo, o artigo 317, trazia o desquite amigável. Depois, o Código Novo trouxe a separação judicial e a separação de fato, preparatórios para o divórcio. Depois, o divórcio com a separação precedente. Depois ela eliminou tudo, ficou só o divórcio. Aí, hoje é só divórcio. Fizeram o rompimento do casamento
e transferiram o apartamento em que residiam para a filha, que era menor. O marido foi embora, a mulher ficou só mais a filha começou a namorar ela com o cara. Casou, tudo legal. Rapaz, não custou muito. Morando dentro de casa com o marido, ela entrou com uma ação para botar a mãe dela para fora, que ela não era mais dona do apartamento. Pensa aí. E aí, pessoal, você queria ter uma filha dessa? A filha entrou com uma ação reivindicatória de propriedade para colocar a mãe fora do apartamento. Aí ela disse que sabia da ação que a filha tinha dito, trouxe cópia, mas vai receber o mandado ainda. Rapaz, eu acho que eu, como advogado, eu não pegava uma causa dessas. Eu não pegava não é nada. Primeiro que é ilegal e segundo que é desonesta. São as duas coisas ao mesmo tempo. Por que ilegal? Vou explicar. Na hora que eu fui ler a mensagem dela, eu me lembrei do artigo 1175 do Código Civil de 16, e que o Código atual copia a mesma regra do artigo 548. 548. Olha, se eu sou dono só do apartamento, não tenho onde morar, e eu faço doação com o meu marido, a mulher faz com o marido dela para a filha, tem que ter obrigatoriamente usufruto. Quem doa tudo o que tem que fazer uma reserva de usufruto sob pena de nulidade da doação. Se ela doou a metade dela, tinha que colocar lá que ela tinha o direito de usufruir, ou seja, de residir no apartamento. Então, com certeza, o juiz vai mandar só citar, porque ele não vai dar uma tutela para botar a mulher para fora de casa imediatamente. Tem que ficar de olho. Eu pedi ela para construir procurando defensor público e lembrar de ficar me olhando todo o tempo, num processo de exame, eu quero saber examinar. Então, esse é o meu assunto de hoje, e que eu vou só encerrar para dizer aos senhores que nós temos no nosso direito constitucional uma Constituição muito clara, muito nítida, muito própria para a democracia. Própria para a democracia. Nós não podemos suportar essa palavra, essa expressão, atos antidemocráticos, porque nós, patriotas, de bandeira verde e amarela, sem ser Bolsonaro, quem quer que seja, não tolerando bandeira vermelha, nós somos patriotas. Quem está ferindo a democracia, todos sabem. Basta que o jornalista John Glenn, aquele mesmo Intercept, é um dos maiores jornalistas da América do Norte, ele vem divulgando quem é que está praticando o rompimento da democracia no Brasil. Eu não vou dizer nada porque eu não quero entrar mais nessa polêmica. Lembrar que nós temos agora mesmo, querem exigir dos jornalistas, dos comunicadores, do cidadão, que tem que declarar a fonte da informação. Só lembrar uma coisa, quando o John Glenn divulgou aquelas supostas conversas do Deltan Dallagnol, que era procurador da Lava Jato, e o Sérgio Moro, que era juiz, hoje os dois são políticos, o primeiro é de Estado Federal, o segundo é senador, ele pediu a preservação do sigilo da fonte. Pediu o sigilo da fonte. E agora querem que o cidadão quebre o sigilo da fonte. Isso é mais uma aberração inconstitucional, e até o pleonasmo dizer aberração inconstitucional, porque a aberração já é a inconstitucionalidade. Mas para reforçar
o artigo 5º, inciso 14, enquanto o inciso 4 diz que é proibido o anonimato, diz assim: é livre a manifestação de pensamento, de expressão, de comunicação, defeso, proibido o anonimato. O artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, no mesmo artigo, inciso 14, está lá dito: é direito de liberdade de expressão, pode preservar o sigilo da fonte. Então, se eu sou jornalista, se eu sou comunicador, se eu sou um cidadão qualquer, e eu quero dizer, ó, fulano, eu soube disso, tá, mas a pessoa que me informou, eu não vou revelar. É um direito meu de guardar sigilo da fonte, entendeu? Então essas coisas acontecem. Eu quero dizer também que eu vou aqui abrir o verbo. Quando se quer, porque, meu amigo, porque hoje um presidente não pode andar na rua porque ele vai com aquele couro, porque que o ministro não pode andar em avião para o estrangeiro, nem andar no meio da rua, porque tudo isso? Porque se diz que é o crime de golpe, uma minuta não assinada, documento apócrifo. Eu entendo até, senhores, se existe um dispositivo, dois dispositivos, se existem na Constituição dispositivos que são a denominação golpe ou prática de atos democráticos, por que não promovem a abertura de nova Assembleia Nacional Constituinte para modificar, porque o artigo 5º, o artigo 7º, que trata do direito trabalhista, o artigo 220 da Constituição Federal, que trata da ampla liberdade de expressão e comunicação, por que não abre novo? E também porque nessa Assembleia nova, da Assembleia Nacional Constituinte, não é pretendido a eliminação dos 3 dispositivos que acham que são dispositivos do golpe. O artigo 136, que trata do Estado de Defesa, está na Constituição. É golpe? Por que não está na Constituição? O artigo 137, que é o Estado de Sítio, é golpe? Eu não sei, não está na Constituição. O artigo 142, é golpe? Eu não sei, está na Constituição. Aliás, o jurista Isganda Martins e o outro Ari Sartori, que foi presidente do Tribunal de São Paulo, que são juristas, eles diziam 1000 vezes na Jovem Pan e em todas as estações que faziam entrevistas com eles, tratavam abertamente do artigo 142 e eu também tratei. Mas por que de boa fé, meu amigo? Boa fé. Porque até o Código Penal, na sua redação nova, que botou um bocado de... Porque hoje os códigos de artigo 1000 e tal, letra A, artigo tal, A, B, C. Antigamente tinha o Código de Processo Civil do 475, A, B, C, D, E, F, G, H e até o R. Agora o Código Penal, com as modificações, artigo 549A, 549B, até o L, sei lá, que tratam do golpe, eu não vejo nesses próprios artigos nada de golpe. Eu não vejo. Aliás, quando os deputados e os senadores e o povo em geral, inclusive o meu nome, aquele jornalista, Caio Paucola, quando eles requereram o impedimento do ministro Alexandre Moraes, requereram, né? Senhores, o artigo 52, inciso 2º e parágrafo da Constituição, admite o impedimento de ministros. Inclusive o Rodrigo Pacheco
é denominado de golpista, de covarde, que nunca colocou em pauta. O Caio Coppola conseguiu 3 milhões de assinaturas, não queria tocar nesse assunto, não. Agora, o grande erro dos deputados e senadores, os senadores principalmente, foi não requererem, porque eu particularmente, você me desculpe eu dizer, os ministros do TSE e do Supremo, menos o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, eles vivem intervindo no Poder Legislativo, no Poder Judiciário e no Poder Executivo. Inclusive agora com muito mais afinidade, porque o cidadão que foi permitido a sua eleição, vocês sabem como, não vou dizer nada, lá estão todo o tempo, ministro lá, inclusive, é convocado para atos da presidência o próprio ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, eu acho que isso aí não comporta na nossa democracia. E o grande erro foi de senadores não terem requerido ao presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, o poder moderador do artigo 142 é um instituto democrático. Eu estou dizendo isso aqui, que eu não vou me acovardar, eu tenho que extravasar o meu sentimento. Vocês me desculpem. Olha bem, por que diz? Que o artigo 142 diz o seguinte: o presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Olha bem, constituída por Exército, Marinha e Aeronáutica, as quais vivem sob os pilares da hierarquia e disciplina e são constituem a defesa, vamos dizer, da lei e da ordem. E quaisquer dos poderes pode fazer a convocação das Forças Armadas quando houver intervenção de um poder na autonomia de outro, porque o Montesquieu, que era o cara que criou a tripartição dos poderes, francês, essa tripartição vem sendo observada nas democracias do mundo inteiro, ele previu o seguinte: que cada poder de uma república deve ser autônomo, havendo harmonia entre os poderes constituídos, porque o poder deve emanar do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, por que ninguém requereu ao presidente do Senado que se utilizasse do instrumento constitucional para que o excelso ministro Alexandre de Moraes não ficasse prendendo deputados, senadores ameaçados, cortando as redes sociais, deixando o cidadão amordaçado sem poder falar? Eu sou um que não estou falando, não quer dizer nada mais, eu estou simplesmente mostrando o meu ponto de vista constitucional, ponto de vista jurídico, que eu não posso ter qualquer conformação com as coisas que eu escuto. Inclusive, publicamente, o excelso ministro Alexandre de Moraes lutou pela eleição, renovação do mandato do Rodrigo Pacheco. Eu acho que isso aí não se pode, nenhum ministro pode ficar fazendo propaganda de quem quer que seja, como se está vendo. Tanto se é verdade que o John Glenn, nos Estados Unidos, tem feito muitos artigos em imprensa norte-americana de muita relevância, contando esses problemas que acontecem no Brasil, o que é um tanto triste para todos nós que somos patriotas e não podemos comungar na afirmação do cidadão lá que está ocupando a presidência, que eu não vou dizer o nome dele, quando ele atribui
ao rompimento das relações diplomáticas do Brasil-Cuba, Brasil-Venezuela, atribui a esse fato o calote deles que não pagaram o empréstimo. E olha lá, vamos desembolsar dinheiro para a Argentina, fazer o gasoduto, que é poluente demais, enquanto Belo Horizonte está precisando de um metrô de qualidade. Aqui em Fortaleza tem o caranguejo que anda no meio sobe e desce, não é nem metrô, e nós estamos precisando de um Brasil melhor. Quando eu digo que se convoque a Assembleia Nacional Constituinte, é porque as cláusulas pétreas da Constituição Federal, que são inúmeras, inclusive artigo 5º todinho, que garante a liberdade de expressão e comunicação, o artigo 53, que atribui ao parlamentar o direito de dizer o que quiser, o artigo 220 também, que trata da liberdade de imprensa, artigo 7º, que trata das relações de trabalho, do direito trabalhista, e esses artigos 136, 137 e 142 da Constituição, que tratam desses artigos, que tratam desse pretenso golpe. Eu não vejo estar lá. Se está na Constituição, eu acho que não é dispositivo supérfluo. E o artigo 60, parágrafo 4, e outros dispositivos do mesmo artigo 60, dizem que é proibida a emenda à Constituição tendente a abolir as cláusulas pétreas da nossa Carta Política. Eu queria terminar dizendo aos senhores que nós estamos passando um problema grave com a democracia brasileira. Mormente porque a senhora Magda Malfato, deputada federal, ela veio às redes sociais publicar a forma de como o senhor presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que foi reeleito quase por unanimidade, ele conseguiu matar a vida política do deputado Daniel Silveira. Isso ainda hoje eu tenho, não sou partidário do que ele disse na rede social. Mas o artigo 53 da Constituição Federal, ele diz tranquilamente: todo e qualquer parlamentar não pode ser punido, civil e penalmente, por votos, palavras e opiniões. O parágrafo 2º desse artigo diz que o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Compete ao presidente da Casa Legislativa exigir o auto de prisão em flagrante, que não teve. Teve um mandado de prisão em flagrante. Surgiu a segunda oportunidade do Arthur Lira, para terceiro, de revogar a prisão dele naquela fuga dele para lá para o plenário. Naquele dia, todos os deputados que votaram a favor da manutenção da prisão disseram que foram enganados, disseram as palavras dele. Como se isso não bastasse, o excelso ministro Alexandre de Moraes, que inventou um mandado de prisão em flagrante que a Constituição não recepciona, lá no artigo 5º, inciso 61, ele inventou esse mandado de prisão em flagrante, que a prisão só pode ser em flagrante ou por mandado. Ainda teve outro problema grave. Quando o presidente Bolsonaro deu graça e indulto ao Daniel Silveira, ele especificou tudo, mas não foi aceito. O próprio Augusto Wallace disse só a pena principal. Eu pergunto aos senhores, pode ainda, na execução das medidas cautelares,
posteriores à eliminação da condenação criminal, está o cidadão lá sendo levado à prisão todo o tempo. Você vê que o negócio é tão feio, a ofensa ao direito do cidadão é tão feia. Eu vou citar mais uma vez, uma coisa que eu não aceito é o que o Roberto Jefferson disse, pessoal, não aceito. Mas vamos colocar aqui a lei, a Constituição, sem sair 1 milímetro da Constituição. Quando foi feita aquela resolução da censura prévia, que a ministra Carmen Lúcia disse que a censura prévia é provisória, eu concordo. Isso levou o Roberto Jefferson a dizer aquelas asneiras, dizer palavreado para a ministra. Sou contra. Mas eu também sou contra você tirar a legitimidade do servidor público, que ela é uma servidora pública, para decretar a prisão do senhor Roberto Jefferson, porque ofendeu a ministra. Isso não está na Constituição, não, nem no Código Penal. Por que eu digo isso? Abra o artigo 145 do Código Penal, que diz lá, na cabeça diz, nos crimes contra a honra, são calúnia, difamação e injúria, somente se procede mediante queixa. O parágrafo único diz, nos casos de ofensa a servidor público no exercício do seu cargo, somente se procede mediante representação. Então, o artigo 38 do Código de Processo Penal, ele diz, decairá do direito de queixa ou representação o ofendido, no caso de Carmen Lúcia, ou seu representante legal que eu não exercer em 6 meses. Está no prazo dela. Aí vem lá o artigo 39. A representação pode ser proposta pelo ofendido diretamente ou por procurador com poderes especiais. Hoje a jurisprudência diz que o servidor público, quando ofendido no exercício do seu cargo, ele pode não representar criminalmente, preferindo propor a queixa-crime contra quem o ofendeu. Assim como o ofendido, sendo uma pessoa natural privada, pode propor a queixa-crime e não pode propor a representação. Mas o servidor público tem a opção da queixa-crime ou da representação. Aí Roberto Jefferson foi contra o mandado de prisão. Até aí, ele ser contra estava legal. Por quê? Porque era uma ordem ilegal. O próprio artigo 5º, inciso 2, inciso 2 da Constituição Federal, ele diz assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Aí ele exagera, soltando bomba, foguete e tal. Aí vem o quê? Processo por crime de tentativa de homicídio, está certo. Mas dizer que a tentativa de homicídio praticada pelo Roberto Jefferson é crime de competência do Supremo Tribunal Federal, olha lá a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 38, e o artigo 74 do Código de Processo Penal. Para terminar, eu digo, quem assistiu ao julgamento e condenação do Daniel Silveira, devia saber que ele usou muito, o ministro Alexandre, usou muito a teoria da ultratividade. A ultratividade é quando uma lei penal ela não pode retroagir a não ser favorecer o réu. Ou seja, a lei que prejudica o réu, ele quis dizer que a lei nova, que é esse artigo 549 LJLJ, né? Código Penal, seria favorável ao réu Roberto Jefferson, o crime tal, soma da pena dava quase um somatório de quase 9 anos. Mas aí ele disse uma coisa, todos viram, ele arbitrou ofensa de R$100 mil para o Daniel Silveira.
Ora, se a teoria da ultratividade beneficia o réu, no momento que ele arbitrou a fiança, ele reconheceu que o crime é afiançável e, como tal, não podia retroagir para prejudicar o réu e ele ser condenado a quase 9 anos de cadeia. Ele tinha que ser posto fora, ter sido declarado nulidade de todo o processo, a extinção do processo, porque o crime afiançável não leva o parlamentar à prisão ou ao processo continuado, uma vez que a lei de segurança nacional tivesse sido revogada já. Senhores, eu estou muito extenso, mas foi só para um desabafo, porque eu tenho indignação e nunca inconformismo. Nós temos que exigir respeito do Congresso Nacional, exigir respeito dos ministros do Supremo e do STJ e do STF, do TSM, do TSE, de toda a cúpula do judiciário, desembargadores, juiz de primeira instância e também do Poder Executivo. Tem que exigir respeito. O povo brasileiro merece respeito. E o que nós estamos vendo diariamente nas redes sociais, o cidadão lá, presidente que eu considero, não o considero presidente, atacar as instituições democráticas, dizer que a Dilma foi para o golpe, levou uma boa chamada do presidente do Paraguai. Esse rapaz parece que não sabe o que está dizendo, está meio doente com algum problema psiquiátrico. Era bom recomendar o exame bem legal nele lá, porque além da jocosidade por determinadas afirmações, existe a injúria que ele pratica permanentemente contra mim. Quando eu digo contra mim, é contra o povo brasileiro. Bom dia para vocês todos. Meu zap 85 é o DDD 999-453883. Digam manifestações para mim por escrito. Gostei, não gostei, o senhor está errado, o senhor está certo. De qualquer forma, eu quero que vocês me condenem se eu estou errado e me absolvam se eu estou correto. Obrigado e até amanhã.